Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Meus cumprimentos, queridos educadores, queridas educadoras, pais, amigos, amigas, jovens que estão nos acompanhando nesse momento no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Este é um momento proporcionado pela Superintendência das Atividades dos Educadores para estudarmos a educação da vida, a pedagogia da Seichonoye. Quero agradecer inicialmente ao Superintendente das Atividades dos Educadores, o preletor Luiz Antônio Gomes e a sua equipe, por nos proporcionarem esta oportunidade para esse estudo junto com todos os senhores, com todas as senhoras. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, nós estamos aí adentrando, ao mês de setembro. Eu acredito que para a maioria das pessoas, esse mês tem um significado muito especial, porque nós estamos aí terminando o ciclo do inverno, iniciando a estação da primavera. Acredito que pouquíssimas pessoas não percebem a transformação, né? O verde voltando às árvores, novas folhas, as flores desabrochando e até cantos de pássaros diferentes, né? Nesse novo ciclo que se inicia. E aqui na cidade onde eu moro, Curitiba, por exemplo, as ruas estão iluminadas pela floração do ipê amarelo. Então, todos nós, quando percebemos esse processo de transformação, eu acredito que nós sentimos, nos sentimos maravilhados, encantados com essa situação nova, com essa nova vida que está surgindo aí, se manifestando através dos fatos da natureza. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele sempre nos comenta conosco sobre as crianças. Que as crianças, quando veem algo novo, diferente, elas se encantam, se maravilham. E que nós, adultos, devemos também manter esse sentimento de encantamento, de maravilhar-se diante dos fatos novos, de estarmos sempre nos surpreendendo, assim como nos surpreendemos com essa nova estação que se inicia. Nós vamos estudar hoje este livro, O Princípio Básico da Felicidade, do mestre Masaharu Taniguchi, e ele coloca aqui para nós, na página 37, o capítulo 2, que se intitula Filosofia da Unidade Essencial. Esse capítulo é uma transcrição de uma palestra do mestre Masaharu Taniguchi. E ele, então, nos coloca o seguinte, que ele inicia essa palestra depois do meio-dia, mas que ele cumprimenta os participantes com um bom dia. E aí as pessoas se surpreendem com esse bom dia, sendo já a parte da tarde. Mas por que o mestre faz isso? Ele comenta aqui no livro. Pela seguinte razão: qualquer que seja a hora, quero ver as coisas com uma nova visão, como se tivesse acordado de manhã. Daí o comentário que fizemos inicialmente sobre a primavera, sobre o maravilhar-se. Queremos ver as coisas com uma nova visão. E o mestre cita Jesus, que disse: vigiai, pois, a todo tempo. No Apocalipse está escrito: eu vi um novo céu e uma nova terra. E o fundador da seita Konko, que é uma seita da religião shintoísta, que é a religião mais antiga e tradicional do Japão, ele disse: ouça agora abrirem-se o céu e a terra. Quando a mente se renova, o céu e a terra parecem novos.
Ao despertarmos para a sublimidade da vida e contemplarmos a imagem verdadeira deste mundo, descobrimos em todas as coisas algo surpreendente, que nos deixa maravilhados, algo que tem um profundo significado. Observar as coisas com espanto e admiração, como na primeira vez que as vimos, essa capacidade é algo muito precioso. Então, o mestre vem nos falar desta nova visão que nós devemos ter a respeito de todas as coisas, né? E que nós, seres humanos, a busca pelo novo, para compreender o novo, para entendermos os processos dos acontecimentos do mundo fenomênico, isso é uma característica nossa, dos seres humanos, né? Então, e nós que estudamos o ensinamento da Seicho Noye, buscamos, então, procurar a origem dessa unidade essencial de todas as coisas, de todos os seres. Então, é o tema que nós vamos desenvolver neste momento. Educação da vida, nova civilização, a unidade essencial entre todos os seres. E vamos aprofundar essa reflexão através de um relato que também está neste livro, e eu quero compartilhar com vocês este relato da página 28, para compreendermos, a partir do relato, essa unidade que existe entre todos nós. Então, ele cita aqui um senhor que chamava-se Nakayasu. Ele tinha uma loja e, entretanto, era uma pessoa rude, arrogante, e os vizinhos o detestavam. E ele, inclusive, era apelidado de Oniyasu, que Yasu significa o diabo. Ora, por causa dessa conduta dele, a esposa vivia muito aflita. E o casal tinha uma filha que sofria de epilepsia. Nossa, ela chegava a ter 6 espasmos por dia. E era uma preocupação grande desses pais, porque eles tinham medo que, se ela fosse na cozinha, por exemplo, caísse lá pelo fogão, tivesse um ataque, se queimasse ali com as panelas. E eles chegaram a adaptar, por exemplo, uma banheira para que, quando ela fosse tomar banho, se ela tivesse um ataque, ela não se afogasse naquela banheira. Mas, graças a Deus, o senhor Nakayasu conheceu os ensinamentos da Seicho Noye. E ao conhecer os ensinamentos da Seicho Noye, o relacionamento dele com a esposa, diz aqui o relato, que melhorou muito o relacionamento entre eles. Entretanto, a epilepsia da filha não se curou, mesmo nessa situação em que aparentemente eles estavam se relacionando bem novamente, e a esposa, que também era doentia por conta das aflições que ela passava com o temperamento rude, arrogante do marido, então ela sarou também, mas a filha continuou tendo os espasmos. E aí aconteceu um fato interessante. O senhor Nakayasu, ao conhecer a Seicho Noye, começar a estudar esse ensinamento, ele conta que ele começou a mostrar grande habilidade em orientar as pessoas e curar muitas doenças, muitas situações. E ele conta que fez isso com mais de 400 pessoas. Tornou-se famoso por isso, né, como orientador, como um bom orientador, e ele era chamado, inclusive, à noite para atender as pessoas. E quando ele chegava nas casas, as pessoas diziam, reverenciando, professor, muito obrigado por ter vindo. E isso o deixava satisfeito. E aí o mestre Masaharu Taniguchi nos chama a atenção para o seguinte. O problema é que, às vezes, ser chamado de professor faz com que o orientador passe a ter uma postura mental um tanto arrogante. É importante compreender que não é o orientador que cura a pessoa. As palavras do orientador ajudam a pessoa a manifestar sua força vital. É o poder do ensinamento que traz à tona a força vital. E olhem que fantástico.
O ensinamento, a verdade e a força vital são essencialmente um. Então, na medida que o orientador transmite a verdade, a pessoa se cura, porque o ensinamento e a força vital que dela se manifesta são um só. E, continuando, quem transmite as palavras da verdade e quem as ouve também são um, na essência, pois se originaram de Deus único. Então, nesse momento, nós aqui, né, eu transmitindo a verdade, vocês refletindo, ouvindo esta verdade nesse momento, somos um, porque somos originários do Deus único, né? Então, o ensinamento e a força vital são essencialmente um, e quem transmite as palavras da verdade e quem as ouve também são um. Onde se manifesta a união intrínseca das pessoas, Deus se revela. E é ele que cura a doença, e não a força individual do orientador, que é tratado como professor. Então, aí está um aspecto interessante, né? Porque que ainda a menina não se curava. O senhor Nakayatsu, então, fez uma reflexão, voltou a estudar o livro A Verdade da Vida, compreendeu a sua postura mental arrogante, percebeu que estava usurpando o poder de Deus de curar as pessoas, que não era ele que curava as pessoas, era Deus, é a força de Deus que cura as pessoas. E aí, né, nós podemos imaginar que agora sim, a menina curou-se da epilepsia. Mas ainda assim, ela continuou tendo espasmos e, pasmem, não só vários, apenas um, mas diz que esse espasmo durava o dia inteiro e às vezes até 2 ou 3 dias. Coitada, ela sofria muito, né? Aqui conta o relato que ela espumava, cerrava os dentes, ficava com os olhos esbugalhados, expelia fezes esverdeadas de cheiro insuportável. Sua expressão de sofrimento era tão terrível que nem mesmo os pais aguentavam ver. Então, eles pediram ajuda a um médico, né? Se dirigiram ao hospital, onde também havia um especialista em epilepsia que havia originado uma injeção que fazia com que as crises cessassem, mesmo que fosse temporariamente. Então, foram lá aplicar essa injeção na menina e, mesmo assim, a injeção não funcionou. Aí, o pai pediu que aplicasse outra injeção. O médico disse, não posso fazer isso, senão vamos antecipar a morte da sua filha. Ela já está com a pulsação fraca, as pupilas não estão tendo resposta, né? Então, nós não podemos aplicar outra injeção. E aí, o senhor Nakayatsu, né, já conhecedor do ensinamento da Seicho Noye, não teve dúvidas, né? Não teve dúvidas. Ali mesmo, tomou a postura de meditação e orou a Deus. Senhor, se essa agonia de minha filha é um meio para que o karma da família se apague e para que ela própria, redimindo-se do pecado e se purificando, alcance a salvação e vá a um bom lugar, então peço-lhe que a leve. E se houver algo errado em mim, mostre-me. E aí o senhor Nakayatsu, que orou com esse fervor, ouviu a voz. Como nós, tantas vezes já fizemos as nossas orações e a gente sente que ouve a orientação de Deus. Aquele pensamento que chega à nossa mente, chegou à mente do senhor Nakayatsu, essa voz que disse, você ainda não se harmonizou verdadeiramente com sua mulher. Arrependa-se do fundo do coração. E ele então percebeu que realmente ele ainda não havia se reconciliado com a esposa, ainda tinha rancor da esposa, e ela, por sua vez, por conta desse rancor que ele sentia, ela também sentia rancor do marido. E aí, o senhor Nakayatsu, para salvar a filha daquela situação, ali mesmo no hospital, na presença de todos os médicos da equipe, ele ajoelhou-se entre lágrimas e disse à esposa, perdoe-me, se você ainda está aborrecida comigo ou guarda algum ressentimento, a culpa é toda minha. Peço-lhe por isso perdão. E a esposa, nesse momento, diante dessa atitude do
do senhor Nakayatsu, ela segurou as mãos dele também em lágrimas e disse: a culpa não é sua. Eu é que estava errada e peço perdão. Levante-se, por favor, que ele estava ajoelhado diante da esposa. Nesse instante, o médico que segurava o pulso da filha percebeu que a pulsação estava voltando ao normal, olhou as pupilas novamente, percebeu que elas estavam tendo reação, né? E aí a menina sai do estado crítico e depois de uma semana ficou totalmente curada da epilepsia. Então, este relato é para ilustrar justamente essa nossa ligação, e principalmente entre os familiares, a unidade que existe entre todos nós. Enquanto havia na mente dos cônjuges resquícios de ressentimentos mútuos, acumulavam-se no subconsciente deles uma profunda angústia e um grande sofrimento que provocava uma espécie de espasmo interior. Veja que interessante, esse espasmo que dava vontade de se debater e chorar convulsivamente. Então, como o casal sentia isso, refletiu-se esse sentimento na filha, que passou a ter os espasmos provocados pela epilepsia, as convulsões provocadas pela epilepsia, né? E ao se reconciliarem, a cura se efetivou. A vida dos pais e a vida dos filhos são originalmente uma só vida. Assim como a vida do marido e a vida da mulher são originalmente uma só vida. Devemos despertar para a imagem verdadeira da vida, que é originalmente uma só. Então, quis compartilhar este relato com todos os senhores, as senhoras, né, que estão conosco nesse momento, para compreendermos essa unidade intrínseca, essa relação intrínseca que existe entre todos nós, despertar para a imagem verdadeira. Seguindo aqui na página 43, o mestre Masaharu Taniguchi traz um item nesse capítulo aqui, o item 3, interessantíssimo, para nós entendermos ainda mais essa questão dessa nossa unidade entre nós. Então, vejam, ele inicia assim: se vocês abrirem os olhos da mente e contemplarem o universo, reconhecerão em toda parte o assombroso mistério da unidade essencial da vida. Por exemplo, o próprio fato de vocês entenderem o que eu lhes digo é um surpreendente mistério da unidade essencial da vida. Vocês percebem que, neste momento, estou lhes dirigindo palavras. O mestre está colocando isso para as pessoas que estavam acompanhando a sua palestra. Vocês percebem que, neste momento, estou lhes dirigindo palavras. Mas o que são palavras? São apenas conjuntos de sons produzidos pelo processo físico em que as cordas vocais se movem e provocam a vibração do ar. Mas, ao ouvir as minhas palavras, vocês entendem meus pensamentos e a forma como eu os expresso e captam os significados. Como podem as meras vibrações das cordas vocais e do ar fazer com que os ouvintes elaborem o raciocínio que sintonizam com o pensamento do articulador das palavras, né? Como pode eu estar falando e vocês estarem me entendendo? Foi, em resumo, o que o mestre quis colocar. Isso é algo, o mestre escreveu, inexplicável, misterioso, assombroso. De fato, eu mesma nunca havia me dado conta. A gente considera tudo isso natural e não percebe, né, que isso é um fato para ser considerado com a maior seriedade. Por quê? Por isso que as pessoas não compreendem a verdade fundamental. É preciso refletir sobre as seguintes questões. Por existir a conexão entre a mente e os elementos materiais, como as cordas vocais, o ar, o cérebro, etc., as vibrações desses elementos resultam em vibrações mentais. Também nas relações humanas, o eu e os outros somos essencialmente uma só vida, embora estejamos separados fisicamente, e por isso nossas mentes se comunicam. Daí o relato que nós
compartilhamos agora, né? Marido, mulher, filha, aparentemente, fisicamente separados, mas as mentes intrinsecamente unidas. E as mentes de desarmonia dos pais provocavam a falta de saúde da filha, né? E o mestre ainda cita, nessa questão da gente não ligar muito para as coisas que nos rodeiam, achar tudo muito natural, ele citou o Newton, que ao ver a maçã se desprender da árvore, ele se interessou pelo fato. Quantas pessoas já haviam visto maçãs caírem das árvores ou outras frutas? E ninguém se importou. É natural que isso aconteça. Amadureceu, cai a fruta, né, do pé. Mas o Newton foi investigar isso. E por isso ele descobriu a força da gravitação universal. E aqui na página 45, o mestre coloca a importância dessa força da gravitação universal, porque ele pergunta: em que consiste essa força? Na verdade, em manter a coesão de todos os corpos, apesar das distâncias que os separam. E aí ele dá o exemplo: o Sol e a Terra, embora estejam separados por uma grande distância, estão ligados pelo princípio da unidade essencial e mantêm uma relação permanente. Então, observem: o Sol no seu devido lugar, a Terra no seu devido lugar, todo o sistema solar, cada um na sua órbita, sem se chocarem, e fazendo com que os ciclos terminem e se renovem, como as estações, inverno, primavera, verão, outono, né? O dia, a noite. Mas o que é que está fazendo com que todos esses corpos se mantenham nas devidas distâncias, que são imensas, e mantenham essa unidade, tanto que chamamos de sistema solar? Aí o mestre continua aqui: a transmissão do pensamento iluminador feita por uma pessoa promove a cura da outra. Vimos isso no relato, né? O senhor Nakayasu orientava as pessoas e a cura acontecia. Por que isso é possível se o mentalizador e o paciente são pessoas fisicamente separadas? É que, na essência, ninguém existe separadamente dos outros. Pode parecer um paradoxo, mas o espaço entre o ser humano e os outros é que constitui o vínculo entre eles. Este espaço entre mim e vocês parece um completo vazio, mas é por meio dele que estou vinculado a vocês. E se assim não fosse, vocês não captariam o que lhes digo e vice-versa. E nós estamos compreendendo isso ainda mais nesse momento em que estamos fazendo os nossos encontros virtuais, as nossas reuniões virtuais da Seichonoye, não é verdade? Nesse momento, por exemplo, nós temos pessoas de todo o Brasil, e quem sabe até fora do nosso país, compartilhando desse estudo, dessa reflexão. E conseguimos nos comunicar, mesmo diante desse espaço grandioso que existe entre nós. Mas o mestre está dizendo que justamente é esse espaço que nos vincula, que nos conecta. Sem o espaço, não poderíamos viver. No espaço aparentemente sem nada, processa-se a força da gravitação universal, ocorre a comunicação entre pessoas, propagam-se os raios solares que iluminam e aquecem a Terra, promovendo o crescimento e desenvolvimento de todos os seres. No espaço vazio, não existe nenhum obstáculo que isola seres e coisas. É uma só a fonte de tudo: o espaço, a natureza, todas as criaturas, o ser humano. Sem conhecer a fonte, não se pode compreender nada a respeito da natureza e dos seres vivos. Conhecer a fonte é conhecer Deus e suas bênçãos. Conhecendo Deus, compreendemos o vínculo entre ele e o ser humano e despertamos para a unidade essencial da vida. Despertamos para a unidade essencial da vida. E esse despertar para essa unidade essencial é primordial para a construção da nova civilização. Compreendendo essa unidade, vamos compreender que sociedade, enfim,
nós queremos? Que lar nós queremos? Se nós compreendermos essa unidade essencial, realmente estaremos abandonando a visão egoística, a antiga visão egoística a respeito das coisas, a partir de uma visão materialista, para vivermos uma sociedade de ajuda e de cooperação mútuas, né? E na educação também é necessário percebermos a existência dessa unidade essencial. E ainda nesse mesmo livro, o mestre Masaharu Taniguchi conta uma experiência bastante interessante que ele teve, né, numa escola em que ele foi fazer uma orientação. E para 1.200 alunas, era uma escola feminina. E ele disse que, ao terminar essa atividade, foi para o andar superior conhecer a escola e observou da janela que as alunas, quando saíam para fora do portão, as aulas haviam terminado, elas se voltavam para o edifício da escola e reverenciavam a escola. Ao observar isso, o mestre percebeu, né, a unidade existente, como é importante a unidade existente. O prédio não era considerado apenas um prédio, um conjunto de tijolos lá para que os alunos fossem fazer um aprendizado, mas ele era considerado o espaço adequado para o aprendizado, porque havia essa união entre a escola, o diretor, os educadores, os educandos, né? Os colaboradores da escola, os pais, enfim, e através daquela reverência, o mestre percebeu essa unidade. Então, também na educação, nós temos que ter essa unidade. Nós temos essa unidade intrínseca permeando a todos nós, para que o ambiente de aprendizado se consolide, se concretize nesse aprendizado, na nova civilização, com a ajuda e a cooperação mútua entre os alunos, trabalhando em grupo, auxiliando-se mutuamente, fazendo esse aprendizado conjunto. Então, isso é muito importante. Bom, agora eu trouxe também, quero compartilhar com vocês, um livro que aparentemente não tem nada a ver com o nosso assunto, Namoro, Casamento e Maternidade, do mestre Masaharu Taniguchi, mas que ele traz aqui apropriadamente alguns conceitos, e entre eles a questão que nós colocamos anteriormente como a visão antiga, a visão do egoísmo. E aqui o mestre coloca sobre isso. Ele, na página 65, escreveu assim: quando somos apenas nós mesmos, vivendo o eu autêntico e puro, o eu verdadeiramente natural, não nasce o chamado egoísmo, né? Entretanto, se a atenção ficar retida no eu, a fixação do eu é a origem da sensação de separatividade do todo. Então, eu e os outros, né? Isto é ver a si mesmo como existência carnal, como matéria, é a fonte do egoísmo. Isolando-o do todo, surge a necessidade de autodefesa, resultando no que chamamos de egoísmo. Isso não só entre nós, indivíduos, mas já vimos acontecer isso até entre países, não é verdade? Por exemplo, países que não têm lá um determinado recurso mineral ou algum recurso energético, como o petróleo, esses países promovem guerras, invadem o outro, pensando que já que eu não tenho, podemos usurpar o recurso do outro que tem. Então, essa atitude egoística, né, que o mestre coloca aqui para nós. Assim, podemos dizer que o egoísmo é o estado estacionário da vida. Deixar de viver a vida como ela flui, espontânea e naturalmente, estancando-a com a ideia de que o homem é matéria, é corpo físico, isolado dos demais, que deve se proteger e agir de modo individualista, né? Assim como o exemplo desses países. E assim, para extinguir o egoísmo, devemos abandonar a crença de que a matéria é a existência verdadeira e apreender a vida do universo como um todo, vivendo segundo o fluir natural dessa vida.
E aqui, na página 71, o mestre vai explicar para nós sobre esse sentimento natural, esse fluir do sentimento natural. Ele coloca, por exemplo, que no mundo natural não existe esse termo, eu estou fazendo. Eu curei 400 pessoas. Eu estou realizando isto, mas não me reconhecem. Apesar de eu estar trabalhando para você ou fazendo tal e tal ação, ninguém diz muito obrigado. Não existe isso no mundo natural. O mestre escreveu aqui: o sol simplesmente brilha. O vento apenas sopra. Cria-se o paraíso com esse sentimento desinteressado. E mesmo um pai de família que diz: eu estou sustentando a minha família com o dinheiro do meu trabalho. Veja, quem é que proporciona esse trabalho? Quem é que proporciona esse salário? Mesmo que ele diga que o ganha trabalhando, a vida que lhe permite trabalhar provém de Deus, não sendo em absoluto propriedade dele. Tudo provém do ser total chamado Deus e não há em nenhum lugar algo que se denomine eu. Se desejarmos trazer o paraíso para o nosso lar, para a nossa sociedade, para o nosso bairro, enfim, para o lugar que nós trabalhamos, temos de expelir o fruto da árvore do conhecimento denominado eu individual. E devemos viver a nossa vida individual de modo absolutamente natural, simples e desprendido e, ao mesmo tempo, harmoniosamente integrado com o todo, esquecendo-nos totalmente do eu. E aí o mestre vai citar, né, como Jesus louvou a criação desinteresseira de Deus, né? Na criação desinteresseira de Deus, diz assim: o Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Deus não discrimina ninguém. Não diz: esse reza mais, então eu vou atender, esse não ora tanto, então, né? Deus não age, Deus é imparcial e desinteresseiro, como o mestre colocou aqui. Interessante, né? Agora, no dia 7 de setembro, nós tivemos a felicidade de vermos realizado e acompanharmos a cerimônia em memória aos povos negros indígenas que desenvolveram, né, os nossos países ibero-americanos. E aí tivemos a felicidade de termos uma reflexão sobre isso do nosso diretor-presidente, o preletor José Adalton de Oliveira. E observem, ouçam o que ele refletiu. Nós estamos aqui, disse ele, agradecendo, reverenciando, nos reconciliando com esses povos que foram escravizados, que sofreram, com as nações indígenas que foram dizimadas, mas, entretanto, nós não devemos esquecer do seguinte, que aqueles que promoveram essa situação também devem ser perdoados sem julgamento, senão não estaremos sendo verdadeiros. Então, essa é a criação desinteresseira de Deus. O Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Essa visão do todo que nos proporciona o ensinamento da Seicho Noye vai fazer com que nós compreendamos e aprofundemos essa questão de nós não discriminarmos ninguém. Não discriminarmos ninguém. Sendo Deus o todo de tudo, ele vive com absoluta naturalidade, exatamente como é a vida, de modo total e sem a ilusão da distinção, eu e os outros. Este é o verdadeiro amor, o amor divino. O amor de quem ama uma pessoa e odeia outra é amor-apego. E justamente por amar, passa a odiar, pois não é um amor desinteresseiro. E é primordial, então, que nós tenhamos, né, essa visão
para a construção da nova civilização. Viver a civilização, a nova civilização, é esse viver natural. Não querer fazer as coisas para ser reconhecido. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei tantas pessoas. Não, não se trata disso, né? E nós devemos, então, além de termos essa visão do todo entre nós, seres humanos, entre todas as vidas, né, do nosso planeta, nós devemos ter essa mesma reverência com as coisas. A Seicho-no-ie ensina, né, que a matéria não existe. Nós vamos compreender isso à luz desse sagrado ensinamento. O nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, está sempre nos exortando, nos orientando no sentido de que chegou o momento em que nós devemos, todos os países do mundo, a humanidade, refletirmos profundamente para qual caminho nós devemos seguir agora, de agora em diante. Nós não podemos continuar vivendo desse modo como nós estamos vivendo, descartando na natureza, considerando as coisas simples matéria, descartando de qualquer jeito na natureza, poluindo rios, poluindo os mares, né? Poluindo a atmosfera. Nós estamos usando de forma indiscriminada a água, a energia elétrica, né? E com isso estamos agravando o aquecimento global. Estamos aí diante da ameaça de faltar alimentos. Já temos 800 milhões de pessoas passando fome no nosso planeta e desperdiçando recursos e desperdiçando energia. Então, quando a Seicho-no-ie nos ensina que nada é simples matéria, né? A matéria não existe e nada é simples matéria. Essa afirmação possui vários significados. E um deles, o que está por trás de todas as coisas, de todos os seres, de todas as vidas, é o amor de Deus. É o amor de Deus, é a vida de Deus, ou a vida de Buda, e é o amor criativo dos seres humanos que produziram essas coisas. Então, aceitar com reverência o coração e o amor por trás dos objetos e das coisas. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade, né, de vivenciarmos as Olimpíadas de Tóquio agora de 2021. E foi um ensinamento interessante que nós pudemos, alguns assistiram vídeos na internet, outros viram nos jornais, a divulgação de como foi tratada a questão da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, as camas dos atletas foram construídas de papelão, para que depois que terminassem as Olimpíadas, esse material pudesse ser reciclado. As medalhas dos atletas, que eles receberam 5.000 medalhas de ouro, prata, cobre, foram produzidas de metais, desses metais que toneladas foram sendo retiradas de aparelhos eletrônicos que anteriormente eram descartados por não se usarem mais, jogados fora de qualquer jeito, foram utilizados para a confecção das medalhas. 6 milhões de celulares foram doados pela população japonesa. E a própria tocha feita de alumínio reciclado, os pódios de plástico que foram catados, os plásticos que jogavam nas praias. Todas essas atitudes são atitudes da nova civilização. Cuidarmos das coisas, não descartarmos de qualquer jeito, né? E os veículos, né? 500 veículos usados, movidos, abastecidos com hidrogênio, energia renovável 100%. Então, estamos agora nesse momento para fazermos essa reflexão e vivenciarmos a partir da visão da nossa unidade essencial com todos os seres e com todas as coisas. E a partir daí, então, criarmos essa nova sociedade. E ao pensarmos numa nova sociedade, pensarmos na educação que nós queremos para criar essa nova sociedade.
E essa educação, então, que vai também estar permeada pela questão da sustentabilidade, de como nós podemos reaproveitar objetos, coisas que não são simples matéria, mas que são vida de Deus. Então, mudar o nosso estilo de vida, passar a adotar um novo modo de viver, com economia de recursos, buscando usar as energias renováveis e tudo em coexistência com a natureza. Né? Eu gostaria, então, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, de trazer para vocês deste outro livro do mestre Masaharu Taniguchi, Revelações Divinas. E eu escolhi a revelação divina da circulação natural, que justamente coroa toda essa nossa reflexão deste momento. Então, peço a todos e a todas que se coloquem em posição de oração e acompanhem mentalmente a revelação divina da circulação natural. Seicho-no-ye não é lugar para mostrar milagres. Seicho-no-ye é lugar que faz desaparecer os milagres. Que há de milagroso em o homem se tornar saudável? O homem é originariamente saudável. Por isso, tornar-se saudável é o natural, não é milagre. Seicho-no-ye é lugar que faz com que todos despertem para a verdade, que faz desaparecer os fenômenos extraordinários, que faz a humanidade retornar ao estado natural e faz com que o homem sinta contentamento pelas coisas naturais. Saibam que todas as infelicidades humanas são coisas que nascem da incapacidade de sentir contentamento pelo que é natural. Quando a pessoa se tornar capaz de se contentar pelo que é natural, todas as suas infelicidades serão eliminadas. Não existem doença nem pobreza. Não existe tampouco a pessoa que usurpou a riqueza alheia, nem a pessoa cuja riqueza foi usurpada. Não existem nem o fraco que é espezinhado, nem o forte que espezinha. Tudo está harmonizado e todos estão providos abundantemente. Isto é a imagem verdadeira. A grandiosa correnteza da vida circula em todos os homens, flui continuamente sem barragens, abundantemente, e a provisão material também se torna naturalmente infindável. O fato de todas as coisas afluírem conforme a necessidade é igual à situação que se verifica quando se retira a água da correnteza de um caudaloso rio. A água contígua corre para o vazio deixado e o preenche. É a circulação inesgotável. Porque a pessoa não se apega à pobreza, não se torna pobre. Porque não se apega à riqueza, não usurpa. Porque não existe riqueza fixa e estagnada, mesmo recebendo o abundante fluxo de dádiva, não aguarda para si, não se apega a ela. Não recusa o que lhe chega e, acrescentando-lhe valor ainda maior, usa-a em benefício do próximo. A ideia de autossuficiência é uma ideia estreita que isola o eu do outro. Na verdade, eu e o outro somos um só. Seicho-no-ye é a cooperação mútua em que se produz para o outro e se recebe do outro, numa circulação contínua e incessante. Seicho-no-ye do mundo presente consiste em ver a situação da circulação inesgotável do mundo da grande realidade e viver essa situação no mundo presente. Tanto o santo que se apega à pobreza, como o rico que se apega à riqueza, não são praticantes da Seicho-no-ye. É praticante da Seicho-no-ye aquele que vive de modo natural, conscientizando o homem natural. Homem natural é o Filho de Deus. São poucas as pessoas que despertaram para esta verdade. Pensar que existe Filho de Deus diverso do homem natural e aspirar por coisas extraordinárias é o mesmo que correr em busca da luz, dando as costas ao sol. Homens, se a doença se cura pelo despertar da imagem verdadeira da vida do homem, é porque cessa o fenômeno extraordinário, anormal, chamado ideia de doença, e o homem retorna ao natural originário. Qualquer doença é um tipo de fenômeno extraordinário. Também a pobreza é um fenômeno extraordinário.
E por isso ela desaparece quando a mente do homem retorna ao natural. Não pensem que Deus está dentro de um fenômeno extraordinário. Isso é um pensamento antinatural que aprecia as coisas excepcionais. Rancor, ódio, medo, inveja, desejo de vencer espezinhando os outros, tudo isso é causa de doenças porque são sentimentos antinaturais. Abandonando-se a mente, sentimento antinatural, cura-se a doença e também a pobreza. É importante tornar-se homem natural. Não existe filho de Deus fora do homem natural. Revelação Divina de 25 de janeiro de 1933. E assim nós encerramos a nossa reflexão deste momento. Agradecemos a participação de todos e de todas que nos acompanharam. Muito obrigado por esta oportunidade de estudarmos juntos novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, e construirmos juntos a base para a nova civilização. Muito obrigado, muito obrigado. Sekai wa anata o hitsuyou to shite imasu. 新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.